Calma aí que tô chamando a galera. Tá chegando meu áudio pra você? Tá chegando. Calma aqui. Bom, a Luana também já deve estar entrando aqui, que eu já convidei. Olha pra mim, Luana, se... Ah, tá entrando. Acho que deu algum problema aqui. Dani, só você aceitar aí. A Dani saiu, deixa eu chamar de novo. A Dani fugiu de mim aqui. Fugiu totalmente. Isso. Beleza. Calma aí que agora tá faltando, tá, gente? Já estamos se preparando aqui pra entrar. Cadê a Luana? Não falta Luana. Luana, eu enviei pra você a solicitação. Olá, me ouvem? Oi. Vocês me Não, Luana, a ouvem? gente tá vendo a tela. Tô te ouvindo. Agora sim. Vocês me ouvem? Ah, que Beleza. bom. Eu tive que trocar o fone, deu um probleminha aqui. O meu fone, acho que não tem problema. Mas está dando retorno? Não, tá de boa. Tá Beleza, de o boa. pessoal tá chegando de agora na boa. nossa live. O Dani, só fala pra mim, só pra ver seu áudio, como é que tá chegando. Oi, alô. Não, beleza. Ana, seu áudio. Oi. Alô. Beleza. Luana, você já se arrumou? Boa noite. Agora sim. Top. Chegou todo mundo. Oi, gente, Chegou boa todo noite mundo. a todos. A gente está voltando aí a fazer os podcasts depois do carnaval. A gente ia começar a fazer, mas acabou que teve alguns empecilhos, né? E problemas até de saúde e de família, então eu não consegui fazer antes. E hoje a gente veio falar sobre um tema que está bombando no mundo, que ele surgiu muito forte durante o Covid e continua bombando, trazendo aí grandes eventos, grandes nomes, grandes plays do mercado aqui no Brasil, que é sobre o mundo do esportes. Então, o nosso tema de hoje do nosso podcast, tá? Quem quiser fazer perguntas também pode fazer, tá, gente? É sobre um olhar para o esportes. E convidamos aqui hoje a Dani, que é publicitária, que vai falar um pouco dela, a Ana também, que é fisioterapeuta, também com esse mercado do esportes, que vai falar um pouco também da carreira dela, vai falar também a opinião dela, e a Luana, que é uma dos grandes plays aí como advogada no mundo do esportes. Então agora eu deixo aí a vocês, curiosos de plantão, o Dani é a melhor do mundo, já tem aqui até coraçãozinho chovendo, isso é ótimo. Seja bem-vindo a cada um de vocês que estão nos assistindo. Primeiramente, eu vou abrir a noite me apresentando. Meu nome é Patrick, sou CEO da Alga Roxa, uma empresa de tecnologia, e a gente tem feito parcerias em metadados, metaverso, com grandes empresas. E também agora a gente está caminhando aí no esportes com a galera. Então a gente resolveu trazer essa informação para vocês que são apaixonados pelo mundo dos esportes, né? Inclusive do game, essa fusão, o que é o esporte. E mais que justo do que essas três figuras inusitadas aqui para poder expressar isso para vocês. Então, abrindo a ordem alfabética, a ordem das mulheres poderosas aí, né, as minhas meninas super poderosas, eu vou passar a Ana, que vai falar um pouco da sua carreira e falar um pouco da sua visão também, e depois as demais. Ana, é com você. Beleza. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Ana Luísa. Eu sou fisioterapeuta formada desde 2015. Eu venho com uma trajetória de trabalhar em clínicas de pilates e também em algumas clínicas multidisciplinares. E no decorrer da minha trajetória, eu também fui especializando um pouco mais em ortopedia desportiva. E no final do ano, eu fiz um curso com a Tamires Tavares, que foi uma das melhores alunas, pelo menos segundo ele, do Kenji, que é um fisioterapeuta, que é um master que a gente tem aqui no Brasil todo. E aí ela foi me guiando, foi sendo minha mentora. E antes disso também, no final
mais para o meio do ano passado, a Dani me convidou para um evento que teve aqui em BH, um evento muito grande de game, do pessoal do LoL que teve. Eu só não sei pronunciar o evento direito, mas a Dani vai pronunciar melhor que eu. Isso. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais. Eu sempre gostei muito de esporte e também gostava muito de videogame desde pequena. E aí eu comecei a casar o gosto pela profissão. E vi assim que a minha profissão tem mercado, tem como a gente entrar nesse meio. E aí eu tô agora entrando nesse mercado mesmo. Então, de janeiro e fevereiro eu participei de 2 campeonatos, na verdade 3 campeonatos ou 4 aqui em BH, campeonatos pequenos que foram realizados na GOT, que foram feitos pelo pessoal do BHBL. E aí lá no evento eu peguei vários times amadores daqui de BH, alguns times assim que tem anos, mas são todos amadores, tadinhos, mas eles jogam muito bem. E aí eu comecei a fazer aquecimento com os times, tive um feedback muito legal, os meninos assim foram super respeitosos, fizeram tudo direitinho que eu pedia nos aquecimentos, e o feedback foi muito positivo, o que me deu mais ânimo ainda de correr atrás. E aí foi isso, aí eu tô assim, seguindo, sabe? Tô conhecendo algumas pessoas do meio, no qual estão me ajudando com alguns projetos que eu vivei esse ano. Então, foi. Beleza. Só te fazer uma pergunta, uma curiosidade pessoal, né? Que talvez aí o pessoal não visualize como saúde. Por que uma fisioterapeuta nessa área? Por que Ou então, atuar, né, no game, no claro. esporte? O esporte, ele, assim como qualquer outro esporte, é um esporte de alta performance também. A gente está começando a ter pequenos estudos mostrando que sim, a frequência cardíaca aumenta, o trabalho cerebral aumenta muito, que gera um gasto energético muito grande. Então, com isso tudo, o atleta ele tem que ter um time, né, no qual terapeuta, educador, um psicólogo, um nutricionista, um médico, né, seria o ideal, para trabalhar em prol da saúde desse atleta. Porque se você for olhar, eles passam algumas horas no computador, ou se não o dia inteiro no computador, e isso vai afetando muito a coluna. Então, se o jogador ele quer ter mais tempo de jogo, sem dores musculares ou sem problemas futuros, ou até mesmo internos, né, já aconteceu, a fisioterapia vai ser o melhor caminho. Na fisioterapia, a gente vai ajudar em relação a reflexo, melhorar o reflexo dele, vai ajudar também em relação à coordenação motora, vai tirar esse estresse, né? E fora que é um trabalho de prevenção, né? Ô, Ana, deixa eu só te interromper um pouquinho. O seu áudio tá pipocando um pouquinho. Traz o microfone mais para perto. Mais para perto? Aqui? Isso. Melhorou. Melhorou um pouco? Melhorou. Então, tá bom. E aqui nós Mas você quer temos que eu repita alguma também coisa? Não. A gente vai ter muito para debater aqui hoje. Nós temos aqui também a Dani, que é publicitária, né, Dani? Como é que você entrou nesse mundo dos esportes e fale um pouquinho também dessa trajetória? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dani. Os esportes, vocês me chamam de Elp, então se quiser me chamar de Elp também, sem problema nenhum. Eu trabalho aqui na área da comunicação fazem 8 anos, e tem 5 anos que eu me dedico ao universo do entretenimento, especialmente ao universo dos games. Eu comecei minha trajetória, não foi dentro da publicidade nos esportes, eu comecei como caster, streamer, caster, que são os comentaristas e narradores dos jogos, né? E streamer, então eu produzia conteúdo. Mas eu tive um convite muito especial durante a Comic Con de 2017 para falar sobre a pauta de mulheres nos games e nos esportes. E eu fui conhecendo mais profissionais e entendi que eu poderia unir a minha profissão de publicitária aos games, que era uma coisa que acho que ainda faltava pessoas com um perfil que veio de agências e de outros lugares não convencionais, assim, mais tradicionais. Né? Eu trabalho, então, mais voltado para a área do conteúdo. Então, eu já passei por
algumas organizações de esportes brasileiras, Cruzeiro Esportes, trabalhei com a Netshoes, Netshoes Miners, trabalhei com a CBF, com a Liga deles da Seleção, que chama de da CBF, e também já produzi alguns conteúdos e publicidade no geral para algumas marcas, tanto que estão parte do cenário quanto querem entrar. Opa, eu acho que eu estou ouvindo aí alguém. Tá dando tipo uma microfonia, tá vindo 2 vezes a sua voz. Oxe. Eu não sei se vai melhorar, acho que já melhorou. Mas é isso, tá bem resumindo aí. E obrigada pelo convite para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse cenário. Não, a honra é minha de ter vocês aqui, entendeu? De estar aqui compartilhando o palco com a gente e contribuindo ainda mais para poder mostrar o que é o esportes, né, para a população em geral, que muita gente às vezes acha assim, é só um jogo, ou então, isso não é esporte, não é educativo, mas na verdade tem tudo, né, na área de tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, então depende de como usar isso, né, e a gente tem visto aí o esporte justamente como uma profissão, como um esporte saudável também, se for bem aplicado. Eu gostaria de convidar agora também a Luana, que é advogada, que pudesse falar um pouco também assim, da sua carreira e como ela entrou no esporte, que é uma coisa completamente diferente, né, para alguém na área jurídica, né? Sim, então, boa noite, obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer enorme para mim pegar um microfone para falar um pouco sobre os esportes eletrônicos, que são, na verdade, a minha paixão desde a infância. Eu brinco que eu nasci gamer, porque eu nasci de uma família com meu pai que era gamer, minha mãe gostava de jogar, então assim, eu cresci em um ambiente muito propício para desenvolver essas habilidades gamificadas que esse mercado novo exige, né? Mas não foi desde o início que eu trabalhei como advogada dos gamers e advogada do esportes. Eu me formei pela PUC Minas em 2012, na verdade concluí em 2013, né? E iniciei minha carreira como advogada, como se diz, padrão ali, atuando nas causas normais, até que em 2019 eu fui procurada pelo primeiro cliente, né? A primeira pessoa com problemas que envolviam jogos e, na verdade, envolvia um banimento de conta, não tinha relação direta com o esportes, mas era relacionado aos games, então ele tinha sofrido um probleminha lá no jogo, mas foi essa porta de entrada. Quando eu descobri que, na verdade, existia todo um ecossistema dentro do jogo, que inclusive estava ligado às questões esportivas de competitividade, às questões esportivas de organização de time e tal, eu descobri uma forma de unir aí a minha vocação pelo direito com a minha paixão pelos games. Então, para mim, na verdade, eu hoje sou uma pessoa completamente realizada profissionalmente, porque eu consegui juntar as duas coisas que eu gosto de fazer, que é advogar e jogar. Embora quem trabalhe com games, e as meninas vão poder falar isso também, quem trabalha com games, a coisa que menos faz de verdade é jogar, porque a gente trabalha muito. E, enfim, fiz uma pós-graduação em Direito Desportivo pelo Legale. Estou indo agora para uma especialização, fazendo um trabalho de especialização voltado para a função social, né, o caráter social e a responsabilidade social das plataformas de streaming relacionadas aí a essa questão comportamental dos jogadores, o tempo de tela, essas exigências que o mercado faz para que consiga monetizar nos canais e tal, qual que é a responsabilidade social por essa fomentação desse mercado. Então, estou fazendo um trabalho nesse sentido. E, no momento, eu trabalho assessorando pro players, que são os jogadores, então, todo o plano de carreira que envolve o crescimento, o desenvolvimento desse profissional, celebração de contratos com equipes, com patrocinadores. Trabalho assessorando times de esporte que hoje têm
verdadeira característica de empresa, né? Eles são constituídos em modalidades empresariais, então tem toda a questão de gestão dessa empresa, como que vai ser a constituição empresarial mesmo, contrato social e etc. Então eu trabalho com essa parte estrutural, né? E voltada para o jurídico. E também atuo na assessoria específica para streamers e influencers, que também celebram contratos com parcerias, patrocinadores e precisam desse suporte jurídico. Somado a isso, eu também tenho um trabalho em parceria com o projeto Mãe Pixel, que é justamente de levar a gameologia, que é um estudo diferenciado dos games para a construção de educação. Então, não é só gamificar, não é só pegar os mecanismos do jogo e levar para a sala de aula. Isso já não basta mais. Nós queremos fazer com que as pessoas aprendam com os jogos que já existem. Então, eu tenho um trabalho educacional junto com a Tereza Rodrigues, que é a mãe do jogador de League of Legends, Micão. E a gente trabalha junto nessa conscientização da importância de você desconstruir o jogo como uma ferramenta maléfica, né? Porque durante muito tempo entendeu-se que o jogo era ruim, que o jogo só trazia prejuízos e que você ligar o videogame na televisão ia queimar a televisão, né? E a gente vem fazer essa desconstrução, é desconstruir para construir algo novo. Então a gente vai pegar toda essa ideia errada que tem e trazer para a educação para justamente agariar essa juventude que está tão carente de novas tecnologias educacionais, né? Porque eles têm o celular na palma da mão, têm acesso àquilo com muita facilidade, mas chega na sala de aula, a gente ainda tem alguns mecanismos ali que ainda não estão digitalizados e muitos professores acreditam que o celular não é ferramenta de estudo e, na verdade, é um prejudicial e etc. Então, a gente vem para trazer uma nova ideia sobre tudo isso. Então, essa sou eu. Essa é você, gostei dessa. E, assim, seguindo esse roteiro seu aí, da parte jurídica, como é que está hoje a legislação no segmento do esportes do Brasil? Está avançando, não está? Em relação ao mundo também? Que você já tem uma visão mais globalista, né? De como é que está sendo em outros países para ser implantado no Brasil. Que aqui ainda é um território muito fértil a ser explorado e também muito novo. Que até então, como nem você falou, o esporte, ele era somente aquele preconceito, né? Ah, não, cuidado, você vai queimar. Não, filho, você não pode ficar o dia inteiro jogando. Né? Tem aqueles preconceitos que estão sendo quebrados, esses tabus. Como é que você, nessa parte jurídica, analisa esse mercado atualmente? Eu tenho uma explicação longa e uma explicação mais rápida. Eu vou tentar juntar as duas para ficar mais dinâmico aqui. A princípio, o que acontece? Como todas as áreas da nossa vida cotidiana, os mecanismos jurídicos eles passam por algumas etapas antes de se formalizarem enquanto legislação, principalmente se tratando de uma legislação de nível federal. Então, se for falar do Brasil para uma legislação se tornar aí uma lei federal, precisa de todo um processo, precisa de toda uma estruturação legislativa, tá? Mas como que começa? Como que essa semente germina? Ela começa quando os órgãos, né, dos estados, dos municípios, eles começam a identificar a demanda que está acontecendo na vida real. Então, tudo começa pelo movimento social. Hoje nós temos os jogos eletrônicos como esporte, sim, sendo praticados no fato, na nossa vida real, no nosso ambiente de todos os dias. Isso está sendo praticado constantemente. O que acontece a partir daí? Problemas jurídicos relacionados a este fato social que está acontecendo começam a aparecer. E esses fatos sociais começam a ser levados a julgamento por juízes, começam a aparecer ali demandas voltadas para a prefeitura. Vai ou não vai ter incentivo para determinada ação? Essa ação que está sendo feita, ela é de cunho educacional, ela é de cunho esportivo ou ela é de cunho apenas espetáculo ou é apenas cultural? Então essas perguntas começam a surgir, alguns órgãos começam a identificar ali uma
necessidade de criação legislativa, de processos legislativos para regular aquele fato, que é o que a gente chama de subsunção. É quando, usando termos difíceis, né? Mas é quando uma lei ela se encaixa no fato jurídico. Tá? Então, hoje, nós não temos uma lei que vai se encaixar perfeitamente no esporte eletrônico. Mas como nós precisamos regulamentar isso, porque senão nós vamos ter vários problemas jurídicos sem resolução, o que a gente faz é adequar a norma geral que nós temos hoje. Por o fato esporte que está acontecendo aí eletronicamente, a gente tem uma lei geral do desporto que funciona em determinados aspectos. Então, hoje, quando é levado demandas envolvendo esporte eletrônico, por exemplo, o jogador não recebeu pagamento, ou o time precisou demitir aquele jogador, a gente busca a legislação geral que nós temos do esporte hoje, que é a Lei Pelé, a legislação geral do desporto, para aplicar nesses casos específicos. Somado a isso, nós temos aí já as iniciativas de algumas prefeituras, né, de institucionalizarem definitivamente o esporte eletrônico como esporte, fazendo com que naquela região não apenas os incentivos voltados para o esporte sejam aplicados, mas reconhecendo também que essa Lei Geral do Desporto também seria aplicável nesses casos. Então, esse é o panorama que nós temos hoje. Alguns projetos de leis para realmente formalizar isso de forma federal existem, alguns estão parados, alguns já morreram antes e já tivemos algumas outras renovações desses projetos, mas hoje o que nós temos no cenário é isso. Tá. Completando essa análise sua, como é que está hoje o cenário do esporte? Hoje a gente tem o cenário de São Paulo, né? Que nem a gente tem visto que São Paulo é o point. Né? Temos agora se desenvolvendo no Rio e em BH. E onde mais vocês têm visto esse nascimento do esporte dentro do Brasil? Nossa, Pode ser aberto a todas, tá? Eu atendo times aqui no escritório do Brasil inteiro. Assim, já é o time do Acre, inclusive, Bahia. O Nordeste é muito forte em esporte, sabia? Eles têm, assim, muitos times lá, assim, bastante demanda com relação a isso, time de esporte querendo profissionalizar. E o legal disso tudo não é apenas a formação dos times de esporte, mas são times de esportes que têm conhecimento de que precisam se formalizar. E isso é o que é o mais interessante no cenário. Porque até então a gente tinha muito time nascendo e a gente tinha uma subnotificação disso, porque muitos deles não chegavam a se formalizar, se constituir enquanto time. E acabavam morrendo ali nos logo os primeiros meses, assim, juntam 5 amigos, jogam bem e vão montar um time. E aí isso não evoluía, sabe? Então, assim, o time ele nascia, mas ele não evoluía. E agora nós estamos conseguindo contar a quantidade de times porque eles já estão conscientes, sabe? De que precisam dessa formalização, dessa profissionalização para crescer no cenário. Então, agora voltando à sua pergunta, assim, eu acho que não tem um lugar específico. Assim, a gente vê times do Brasil inteiro, as meninas podem até confirmar isso também. O que eu vejo muito, o que eu sigo, né, lá no grupo de Esportes Brasil, é no Espírito Santo. O Espírito Santo está tendo um coro bem grande também. Então, realmente, igual a Lana falou, é muito difícil a gente só focar assim, tipo, BH, ou São Contagem, ou se não, lá para baixo, lá em Curitiba. Não tem muito como a gente focar, né? Tá criando pontos em vários lugares, né? E tem uma coisa que é muito positiva, assim, que é a própria internet, né? Tem muito campeonato, muitas coisas acontecendo online. Então, vão se formando equipes, vão se formando... Quando a gente fala de esporte, falando dos jogos competitivos, né, dos campeonatos que envolvem videogame. Então, você tem acontecendo online e tem acontecendo em várias regiões também presenciais. Você trouxe o Nordeste, em Sergipe, tem uma federação de esportes, eles fazem vários tipos de campeonatos lá também. Então, é algo que está desenvolvendo, sim. E o Brasil hoje é o terceiro maior país que consome games, né? Fica atrás ali da China e dos Estados Unidos. Então, a gente é gigante e até vi uma hashtag aí de uma pessoa que falou aqui no chat. Não é só um joguinho, de fato não é. Está se tornando um mercado cada vez mais estruturado.
É verdade. Bacana. E eu não sei nem se vocês estão sabendo também, mas já está tendo uma Federação Mineira de Esportes Eletrônicos aqui. Pois é. Beleza. Como é que vocês veem o esporte hoje para vocês? Assim, qual é a visão que vocês estão tendo do esporte? Pode começar. Você já vi que já até brilhou os olhos, né? Não, então, o que eu falo é que é o seguinte, é como tudo que a gente acontece na nossa vida, assim, a gente ação, né? A gente começa a ficar se perguntando assim, mas será que é isso mesmo? Não, não é. Acho que isso está errado, não pode ser. Depois a gente passa pela fase de entendimento, que é parar para pesquisar e entender se realmente... Gente, será que eu estou certo? Será que se eu negar, eu não vou estar fazendo algo que é desconstrutivo? Algo que tá na contramão do resto do mundo? Começar a estudar sobre isso. E depois, por fim, a fase de aceitação. É chegar e falar, não, realmente é um esporte, é isso. Então, assim, eu acredito que nós estejamos hoje, no Brasil, na fase de estudar, de compreender. Porque já houve a fase da negação e da descoberta, já teve a fase da descoberta, já teve a fase da negação e agora a fase da compreensão. Tem muita gente que ainda vai ficar na fase da negação por um tempo e a gente vai ter que ficar aqui lutando e levantando essa bandeira que eu levanto muito de que não é apenas um joguinho, né? Não é só um joguinho. E vamos continuar nessa luta e até conscientizar as pessoas, porque é um processo, é tudo um processo, né? A gente está nessa fase aí do processo e eu acredito que os louros do esporte eletrônico ainda estão para chegar. Oh, isso é bom. Assim, completando sua fala aí, eu acho que a gente pode ver um cenário aí interessante, né? Porque a pandemia ela trouxe, né, de certo modo, novas visões, né, de mercado, né? E como o esporte está começando ainda a pegar fogo no Brasil, então a gente pode realmente descobrir grandes players, né, que vão fazer nome e talvez até trazer para o Brasil tecnologia de ponta, novas empresas, novos mercados, novos cenários, né, que podem gerar aí milhares de empregos no Brasil. Você imagina você fazer... eu acho que eu vi o Matheus aqui também. O Matheus é um dos maiores que eu conheço nessa área. Imagina você fazer um torneio numa arena, né, num estádio, igual o Matheus faz. Cara, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas, o público ali dentro. Quem é da área da TI, vamos botar assim, a Campus Party, né? Imagina uma Campus Party só para games. Então, assim, tem palestra, tem disputa, premiação. É uma coisa assim que envolve não só o jogador, mas também todo um ecossistema de pessoas e de profissionais. Tanto é que a gente tem aqui a Dani, que é publicitária, né? A gente tem a Luana, que é advogada, nós temos uma fisioterapeuta, a Ana, que trabalha ali preparando os jogadores para poder aguentar o rojão ali de quantas partidas, de quantas horas, né, disputando lado a lado com grandes nomes no mercado. O cara tá suando, o cara tá quase ali botando a língua para fora e o cara tá querendo vencer, aquela motivação. Nós temos coach, nós temos diversos profissionais envolvidos ali. Fora a galera de suporte, né, que tá ali, nutricionista, a galera da área de TI que está por trás, o pessoal da internet e outros profissionais. Então eu acho isso bacana. Os treinadores, né, que é um mercado também que está se abrindo, né, que é aquele cara que vai treinar o time, mostrar para ele responsabilidade, a união, um time, todo aquele... Imagina um jogo de futebol, né, para quem ainda não entende, que tem vários jogadores e você tem que ter todo aquele amparamento por trás para que o time dê um resultado numa disputa. Então, é mais ou menos assim. Você ver um Fla-Flu, você ver um Grêmio e Santos, é mais ou menos o nível que a gente está falando aqui. Você pegar uma equipe de profissionais de jogos contra outra equipe de jogadores também do esporte e a disputa é acirrada. É uma coisa surreal que eu vi, tá? Principalmente para mim, né? Que sou um dinossauro ainda nesse caminho aí, mas eu vou te falar, tá? É fantástico. Eu ver os meninos jogar, eu fiquei impressionado com isso. Ô Dani, você que é da área... Eu só complementar aí um ponto que você trouxe, né, sobre a questão desses campeonatos, de assistir um presencial.
Isso já é uma coisa que acontece normalmente, né? E está crescendo cada vez mais. O fã do esportes é uma pessoa muito apaixonada, né? Então, o calor da torcida é uma coisa muito real, assim. Então, a gente ocupa espaços de ocupar grandes arenas. Aqui mesmo teve uma final do CBLOL em Belo Horizonte, que foi no Mineirinho, que lotou. O Brasil está sendo palco para campeonatos internacionais. A gente teve o de Valorant, que acabou recentemente, que aconteceu aqui no Brasil. Se não me engano, acho que vai ter de Rainbow Six ou de algum outro FPS que vai acontecer. Então, a gente já está ocupando grandes espaços, já está enchendo grandes arenas, e isso é mais do que uma realidade, né? E quem tiver a oportunidade de assistir, é muito legal. Realmente é uma energia muito boa. E diferente do esporte tradicional, o que eu vejo que é muito legal dos esportes, que você trouxe o Fla-Flu, né? Ainda tem os clássicos dentro do esporte, sei lá, PEN e PZ, que são dois times bem famosos aqui dentro do cenário dos esportes. Eles têm um confronto, mas as pessoas se agregam. Tipo, não tem tanta... Apesar de você torcer para outro time, não tem... Tipo, é uma coisa muito amigável, né? Abraça muita gente. Isso é muito legal. Deixa eu fazer essa pergunta agora. Você queria compreender? Não, é justamente para você também. Eu só vou complementar, porque foi, para mim, o auge disso, que descreve isso que a Dani falou, foi no Major de CS no Rio de Janeiro, que eu fui e, assim, o time brasileiro estava lá jogando e tinham muitas pessoas com os uniformes dos times que estavam jogando contra o Brasil. E eu pensei comigo assim, né? E todo mundo no estádio, todo mundo assim, um do lado do outro, sabe? E aí eu pensei comigo assim, gente, quando que isso aconteceria num estádio de futebol? No meio da torcida de um time, ter um jogador utilizando a camisa do outro time e ficar de boa, inclusive ser filmado pela câmera e o pessoal dar aquela zoada, mas aquela... no limite do aceitável, sabe? Só dar uma vaiada e fala alguma coisa, não sei o quê, mas assim, tudo muito amigável mesmo, sabe? Então é isso. Eu acho que reflete muito esse comportamento. A gente ainda tem alguns comportamentos tóxicos que acontecem dentro dos jogos, mas via de regra a gente tem um ambiente muito amistoso quando se trata de esportes. A gente tem um comentário aqui do treinador Yurifi, acho que é assim que pronuncia, tá? Desculpa se eu estiver errado aí. O evento foi muito incrível, vale a pena ver a torcida, pra você ver como é que é o negócio. O Matheus mesmo, eu vi uns vídeos que ele manda pra mim que eu fico assim, cara, que isso, que coisa louca. Aí, ô Dani, você que é da área de publicidade, né? A gente vai falar um pouco agora, fugindo de tudo, mas fala do marketing. Cara, você fazer uma propaganda dentro de um cenário do esporte, são milhões, a gente não está falando de 1000 pessoas, a gente está falando de milhões de pessoas vendo a sua marca. O patrocínio ali é fundamental para ajudar o jogador a promover a marca e também ser visto por milhares de pessoas, porque isso ali fica ali. Eu falo por experiência dos meus filhos, que ficam às vezes, né, no YouTube vendo como é que eu faço naquele cenário, aquela partida, né? Para escapar, para fugir ou para poder vencer ali aquela partida. Eles vão para o YouTube, aí vem a marca lá, né, Microsoft, Haring, sei lá, mas quem, tá mostrando as marcas. E fica assim, caramba, cara, a marca está sendo vista lá por 10 milhões de pessoas, 15 milhões de pessoas, 17 milhões de pessoas. Se você for pensar a nível de, igual a gente comparou aqui, né, com um jogo, uma partida do Brasileirão, que tem lá às vezes 200 mil pessoas assistindo o jogo pela televisão, é um público 10 milhões de vezes superior. Fora que a sua marca está sendo vista globalmente. Ela não está sendo vista numa rede de TV convencional, né, que é o marketing convencional. Nós estamos falando do marketing digital que abrange, cara, não tem nem comparação de falar isso, né? Então, assim, é surreal o que o marketing digital pode falar, né? Então, Dani, como é que você vê como publicitária, né, nessa área de digital, essa paixão louca por games e o digital junto? Como é que você vê isso? Tá, pensando aqui como marca, tá? Os esportes, igual eu trouxe aí na minha última fala, ele é um espaço muito interessante porque ele tem pessoas muito engajadas e muito apaixonadas e muito ativas digitalmente. Grande maioria, assim, o esporte abrange várias idades, mas a grande maioria é de geração Z. Então, a galera mesmo que já está mais conectada, mais jovem e tudo mais.
Você como marca, você tem um oceano ali de possibilidades de aparecer de certa forma. Dentro dos esportes hoje, a gente divide as marcas em mais ou menos dois segmentos. O que a gente chama de marcas endêmicas, que são marcas que já são, entre aspas, nascidas e criadas no universo dos games, então que elas já comunicam ali muito facilmente com a comunidade, seriam, por exemplo, marcas de periféricos, que vendem equipamentos gamers e tudo mais. E as marcas que a gente chama não endêmicas. Marcas que elas não necessariamente vendem um serviço ou um produto 100% gamer, digital ou whatever, mas que eles podem agregar para os esportes de alguma forma. Então, eles comunicam ali, eles podem comunicar de alguma forma. Então, hoje, por exemplo, de exemplo de marcas não endêmicas que a gente tem visto em cenário, tem marca de banco, tipo, Santander estava apoiando aí o Free Fire recentemente, tem Banco do Brasil, tem de comidas, Kit Kat, tem de tudo que você imaginar. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas marcas pensam, mas o que eu vou conectar ali? Tipo, o que tem a ver? Se você tem um bom planejamento, se você conhece seu público, né, e se você tem uma boa estratégia de marketing interno, os esportes pode ser um espaço que pode te conectar com pessoas e públicos de uma maneira muito forte. Mas, claro, tudo isso acontece se você sabe quem você é. Porque, ao mesmo tempo que a pessoa que consome os games e esportes, ela é muito dedicada, muito apaixonada, se uma marca entra só para fazer, só por entrar, essa pessoa também vai falar, uai, o que está acontecendo aqui? Então, a conexão não pode ser tão, às vezes não é tão forte. Então, é muito interessante as marcas terem esse próprio conhecimento próprio e olhar o mercado de games, dos esportes, como um espaço para se conectar com essa comunidade. E sobre números, assim, a gente tem um alcance muito orgânico, muito forte nas redes sociais. E por isso tudo que eu disse, né, das pessoas usarem bastante, do engajamento ser muito grande e tudo mais. Então, isso brilha muitos olhos. E a gente também está agora entrando, eu falar, gente, que eu já me coloco dentro do universo dos games, tá? Só para vocês entenderem. A gente também está entrando agora na mídia tradicional. Então, se você liga ali, acho que era a Rede TV, se não me engano, estava tendo parceria com a LBFF, transmitindo o Free Fire. Então, você está atingindo a casa das pessoas de várias formas, não só na internet. Então, às vezes, o que você pagava ali por uma mídia, você pode atingir agora de maneiras muito diferentes. E existem várias formas de patrocínios e de apoios, YouTube. Não necessariamente você vai ter que estar ali nas grandes ligas. Você pode apoiar um pequeno streamer, você pode apoiar um atleta em específico, algum campeonato menor. A gente tem um Tier 3, que seria como se fosse, entre aspas, assim, uma série C dos esportes, que tem um mar de possibilidades também. Então, são muitas oportunidades legais surgindo, assim. Se eu não me engano, o Casimiro também, né? O Casimiro, ele começou da Copa, né? Do mundo. E ofereceram um contrato com ele nessa área também do esporte. Então ele pegou, agora ele vai fazer os dois, né? Ele vai fazer sobre futebol, né? O Campeonato Brasileirão, esses negócios. Mas ele vai focar também na parte do streaming de jogos, que chamaram ele para fazer. Então são coisas assim... Ele já foi streamer, inclusive. Ele era streamer da NSE, que foi uma empresa que eu trabalhei. Que era da Netshoes, patrocinado pela Netshoes. Aí marca de varejo dentro dos esportes. Assim. Então, ele tem já esse background antes de estourar agora na Copa e no esporte tradicional também. Então, ele já tem esse background. A gente que é gamer das antigas conhece o Casimiro há um tempão, né? Casimiro já é uma lenda, né? Praticamente, né? E assim, eu acho que o que ele fez na Copa foi uma coisa assim louca. Eu assisti ele, falei assim, cara, o cara transformou uma coisa num mundo de oportunidade, né? E com isso se voltou os olhares para a galera do streaming também. Que a gente ainda vai fazer um podcast com essa galera também aqui, tá, gente? E tem uma coisa interessante tem uma coisa interessante que essa Copa trouxe, que foi a renovação dos espectadores de Copa do Mundo.
porque a gente estava vivendo num fluxo em que as pessoas mais jovens, a galera mais nova, já não estava mais se interessando tanto pelo futebol, porque o Brasil também já vem nos decepcionando um pouco no futebol, aí nas Copas, então o público estava desmotivado, isso a gente não questiona. Então, trazer uma figura que já liga diretamente com esse público mais jovem ali, né, por ser um streamer, por trazer até uma dinâmica diferente, né, de apresentação ali, uma dinâmica mais jovem, mais atual e tal, fez esse elo, né, ligou de novo com esses novos espectadores. É inclusive uma coisa que a Dani pode falar bem, porque ela trabalha com as questões de marketing ligando aí personalidades às marcas, mas a gente viu isso, essa renovação, e isso deu resultado, né, Dani? Sim, eu acho também. Eu gosto muito do Casemiro. Eu acho que ele traz uma leveza da forma que ele fala sobre o futebol muito, muito interessante. Igual você falou. Ele atrai, às vezes, um olhar de pessoas que já estão... Ele tem uma comunicação muito gamer. Assim, um estilo de falar muito do tradicional gamer. Muito bacana. E ele já atrai pessoas ali que comunicam igual a ele. Então, ele, para mim, é um grande comunicador no dia de hoje. Ele merece os milhares de prêmios que ele ganha, dos prêmios em esportes e dos gerais. Então, eu acho que ele é um bom exemplo mesmo. Beleza. Ô, Ana, como é que você vê esse cenário, Ana? Eu sei que está mexendo com a parte de fisioterapia. Você vê muito patrocínio que possa estar ajudando a montar esses times aqui no Brasil para competições internacionais? Você acha que os atletas, ou como é que eu poderia estar falando desse personagem, desse persona aqui? Para mim, eu posso considerar como um atleta, né? Uma pessoa que está ali disputando os torneios e tudo. Você acha que eles estão tendo um preparo certo, físico, para poder estar ali disputando as jogadas e competindo em outros países? Porque não é só a parte física, mas é a parte emocional de estar longe de casa, longe da família, ao mesmo tempo, às vezes, clima mais frio, clima mais quente, e a pessoa está se adaptar fisicamente. Como é que você, como fisioterapeuta, enxerga esse cenário? Bom, então, a gente tem um exemplo bem rápido e recente disso que você está falando de o pessoal daqui do Brasil ir para outro país, que é o pessoal da Fúria. O pessoal da Fúria recentemente foi para a Polônia para um campeonato que estava tendo lá. E assim, e todo o preparo da Fúria, eles têm um psicólogo. Então, o psicólogo ele vai tratar muito essas questões mentais, né? Então, os estresses, a sobrecarga que esses atletas vão ter, o psicólogo ele vai ser o pivô, com certeza. Em relação a, por exemplo, altas altitudes, o educador físico, junto com o fisioterapeuta, né, os dois juntos, treinando a questão da cardiorrespiratória deles, vai ser também um viés muito importante. A nutricionista também vai ser muito importante nesse meio também, porque aqui no Brasil a gente tem uma alimentação, lá fora a alimentação é outra. E a gente sabe que se o atleta ele bebe uma cerveja ou encharca em iFood um dia antes da partida, com certeza isso vai interferir naquela jogabilidade. Ou senão, o cara tá ali competindo e tem uma Coca-Cola do lado. Isso não vai dar certo. Ou tem uma cerveja ali do lado na competição. Isso não vai dar certo. O rendimento dele vai ser baixo, né? Por quê? Por que o rendimento vai ser baixo? Por questões metabólicas mesmo. Então, pensa só, você comer um combo enorme de sanduíche ou de alguma coisa muito pesada, senta na frente do computador e vai começar a jogar. Aí você vai jogar aquela partida intensa, aquele estresse. A tendência é que o seu estômago comece a queixar, ou que o seu olho comece a ficar mais e mais ressecado. E fora também a questão postural, né? Então, é todo um desarranjo que vai acontecer provavelmente. Os times hoje em dia no Brasil, pelo que eu vejo, alguns times já têm uma equipe multidisciplinar montada. Então, vamos exemplificar. Se em São Paulo tem 10 times profissionais, desses 10 times, 9 já tem uma equipe multidisciplinar que vai ajudar na saúde desses atletas, ótimo. Só que ainda não está perfeito.
E aí cai muito em relação a patrocínio. E cai também no que a Dani falou, que se a pessoa ela não tem aquele planejamento, se ela não entende do público, não vai adiantar de nada. Uma empresa que eu acho que poderia ajudar muito também nessa questão da saúde é a nossa Unimed. Eu não sei se a Unimed patrocina vários times ou um time aqui no Brasil, mas seria uma rede interessante de patrocinar, porque a Unimed ela é grande. É a maior, né? É a maior. A gente tem a Sul América também, a Sul América também é muito boa, mas assim, eu acho que a Unimed, não sei, posso estar falando coisa errada aqui, mas é grande. Então, assim, se eles patrocinassem, seria legal. Só que será que o pessoal lá da Unimed, eles entendem esse mercado? Será que as pessoas que estão conscientizando o mercado da saúde estão conscientizando da maneira certa? Você, no início da live, você falou em relação, ou foi a Luana, não sei, do tempo na tela. Isso é muito importante, porque hoje em dia a gente tem uma síndrome que é exatamente essa síndrome do ressecamento do olho por conta da tela. Então, no meu Instagram, eu até recentemente postei alguns exercícios, algumas massagens para você fazer por conta do olho. E isso, a fisioterapia, ela vai vir junto, até mesmo com o oftalmologista. Então, se você já sabe que você tem um ressecamento no olho, vá no oftalmologista, vê com ele, conversa com ele, e aí vai para o outro profissional, que no caso seria o fisioterapeuta ali do seu time, né? Ou do momento ali. Então, quando a gente fala de esportes na área da saúde, você tem que pegar a pessoa como um todo. A pessoa vai ter problema no olho, a pessoa vai ter problema no estômago, a pessoa vai ter problema na lombar, a pessoa vai ter problema no ombro. Os meninos que fazem muito movimento assim com o mouse, provavelmente vai lesionar o cotovelo também. Aqui o movimento do punho também vai todo saco. Então, quando você for ver pelo menos na minha visão, né? Quando eu olho esse mundo do esportes aqui no Brasil, eu ainda sinto uma falta de um apoio maior. Eu ainda sinto falta do pessoal realmente colocar a cara a tapa. Aqui em BH, a gente está começando a ter um pouquinho, assim, de um movimento, mas ainda não é aquele movimento 100%, sabe? E não consigo entender, talvez seja, igual a Dani falou, né, do planejamento, né? Talvez o pessoal daqui de BH específico ainda não saiba fazer um planejamento igual algumas empresas em São Paulo conseguem fazer. Então, assim, eu ainda estou tentando entender por que ainda falta esses patrocínios aqui em BH, principalmente. Mas, assim, de uma forma geral, é isso, sabe? Tipo, a minha visão no esportes está sendo até o momento dessa forma. Eu acompanho algumas pessoas que trabalham, né? O Kenji, por exemplo, ele trabalha em alguns times, e ele sempre vai postando as coisas e falando e tal. E assim, a gente está andando, né? É um pontinho, é um pixel de cada vez, né? A minha área de fisioterapia é um pixel de cada vez. E daqui a pouco a gente vai estar cheio de pixels por aí, ajudando um ao outro, né? Só de curiosidade, a parte da fisioterapia, ela é igual a mais ou menos a que se usa dentro de uma empresa de telecomunicação, de call center, que você chega, tem aqueles exercícios, ou é diferente? Ginástica laboral. Não, é diferente. A área da ginástica laboral para o pessoal da ergonomia, né, que aí você já cai na saúde do trabalhador, né? Então a gente tem duas vertentes. A gente tem a saúde do trabalhador e tem o pessoal do esportes. Eles batem mais ou menos juntos em questão de algumas lesões específicas. Somente lesão de punho, ombro, cervical, a coluna como um todo, né? Tudo do carpo, né? Que eles falam, né? De movimento repetitivo, né? tem Tem muito Lé, isso no né? esporte, lá. Também tem. Também vai ter. Não vai estar longe, porque a Lé é nada mais, nada menos do que a repetição, né? Então, se você fica repetindo o mesmo movimento durante muito tempo e aquela sobrecarga aumentando e você não tá nem aí, vai piorar. Então, a diferença é, numa empresa, igual, por exemplo, uma vez eu dei uma palestra no Baterias Moura. Lá, o pessoal pega umas baterias de 20 quilos, 30 quilos ou até mais, no braço mesmo, para transportar para uma caixa, por exemplo.
Então, eles, eu já sei que é uma intervenção onde vai ter que ter um fortalecimento muito grande de determinados grupos e relaxamento de outros também, isso da parte da física. E aí, no esportes, o menino, o atleta, ele tá lá, né? O menino ou a menina? O atleta, ele tá lá sentado, tá com aquela sobrecarga, né? Querendo ou não, do próprio corpo. Nele, eu já vou ter que treinar outras variáveis. Eu tenho que treinar o reflexo dele, porque na tela ele vai ter que ter uma visão muito rápida, né? Então eu tenho que treinar o reflexo dele. Diferente de uma pessoa, por exemplo, de um advogado. O advogado, eu não preciso treinar o reflexo do advogado, porque ele não vai ter que ficar fazendo esse movimento repetitivo o tempo todo e olhando para a tela rápido demais para ver onde que a pessoa está vindo, o que eu tenho que fazer. Não vai precisar. Então, acho que aonde quebra a diferença é essa. No atleta, a gente treina reflexo, coordenação motora, a questão preventiva também, né, de toda a sobrecarga. E se tiver alguma patologia, a gente vai e ajuda nessa questão do tratamento da patologia. E se não tem patologia nenhuma, vamos trabalhar com a prevenção. Então, hoje em dia, é uma coisa que eu falo muito. Não procure um fisioterapeuta ou qualquer outro profissional da área da saúde apenas quando der algo ruim, quando você já está ruim. Procure antes. Comece a se conscientizar um pouquinho antes. Porque lá para frente, se você não estiver bem, você não vai conseguir ir para um campeonato direito, se você não vai conseguir ter a sua vida direito. Os meninos hoje em dia dos gamers, eu vejo que eles estão começando a ter essa consciência. Eu acho que quem dá mais exemplo pra gente hoje em dia, né, pros meninos que estão jogando, é o Fallen. O Fallen já falou, em alguma entrevista dele, se não me engano, que se ele tivesse feito antes, se ele tivesse tido esse conhecimento, ele talvez não teria tido essas dores que ele tem, né, essas complicações que ele teve ao longo da carreira dele. Então assim, é só uma questão mesmo que eu sempre trago, sabe? Em relação à fisioterapia, sempre. Eu acho que eu vi duas perguntas aqui, deixa eu só pegar. Acho que deu para entender mais ou menos a diferença, né? Oi? Acho que deu para entender um pouco a diferença, né? De trabalhar com um trabalhador e um atleta. Assim. Não, deu. Ele até falou de performance aqui, né? Que já está perdido. Nós olhamos de técnica, os dedos, os dedinhos, né? Todas as partes. Fisiológicas, metabólicas, neurológicas e mecânicas. Tá, não, aqui no caso é o comentário dele. Luana, o que você acha da aplicação da Alex Música Esporte? Já existem federações que aplicam? Eu até vi essa pergunta na hora que ela subiu, eu não entendi muito bem, porque a gente tem essas lex lúdica e lex esportiva, são legislações que, na verdade, elas são normas gerais internacionais que são aplicadas no mundo inteiro, globalmente, quando se fala de jogos, quando se fala de esportes. Se você puder reformular a sua pergunta para eu poder entender, porque eu não entendi muito bem como existem federações que aplicam. Essas normas, elas são de natureza cogente, elas são normas que elas nascem do povo, por exemplo. Vou dar um exemplo, fair play. Fair play é o jogo justo. É uma norma internacional, que é internacionalmente aplicada para que é aplicada em todas as competições, ou seja, espera-se que todos os competidores atuem com fair play. E isso, inclusive, traz reflexos aí nas questões da antidopagem. Então, a gente tem legislações antidopagem, que são legislações internacionais, que são aplicadas aqui. Então, existem órgãos que fiscalizam se está tendo um doping, aí a gente pode conversar sobre doping tecnológico que existe nos esportes, a gente tem pessoas que utilizam mecanismos, programas de terceiros, mecanismos indevidos para poder melhorar a mira, para melhorar uma participação no jogo, etc. E isso sofre punição, né? O atleta ele não pode utilizar de nenhum artifício tecnológico, artifício de ingestão para melhorar ali a performance dele, né? Que esteja previsto no rol de medicamentos que são considerados como doping, está dentro da lista
do doping. Então a gente tem a aplicação dessas leis máximas, sim. Agora, o que eu não entendi, se foi isso, eu já te respondi. Se não, reformula a pergunta que eu te respondo. Só acrescentar um negócio que a já falou da Lona, que eu acho interessante, isso do antidoping e tudo mais. Nos grandes campeonatos tem até juiz mesmo, que tem que monitorando o que está sendo praticado e pra ver, né, a gente consegue ver como que tá, como é profissional. O Gabriel, né? Gabriel Souza. O Gabriel, no caso, se não eu tenho, você pode enviar aqui, tá? O microfone está baixo. Você podia aumentar ou aproximar um pouquinho para a gente te ouvir melhor? Deixa eu ver aqui. São Paulo tá chegando aí, tá chegando. Sextou, gente. Tá... Sexta-feira é assim mesmo. Às vezes fala a internet, fala o áudio, mas a gente vai chegando lá. Ó, também, beleza. Aqui, cidade também. Cidade zero. Obrigado. Bom, seguindo aí um pouco a nossa trajetória de perguntas, né? Que estava mais ou menos sobre o esporte e nesse mundo. Você tem aí um conhecimento de partidas, ou então a Ana, entendeu? Vocês avaliam o estresse das partidas, talvez, no mundo do esporte, né? Rotina para ele, que ele possa entrar num mundo mais saudável, né? Para qual vocês falaram do Fallen, se para lá na frente, que no auge da carreira você não consegue mais jogar por algum motivo. Patrick, não sei se deu para entender muito bem, não sei se é o meu áudio está meio picando. Aqui também está picando, o áudio está ruim, mas eu até entendi. Eu acho que eu entendi mais ou menos. Para nós, é o meu áudio que está picando. A pergunta que eu fiz é como é que vocês avaliam para quem está iniciando a jogada, né, o jogador novo que está entrando nessa prática de esportes, a condição saudável para ele, tudo que ele tem que precisar saber, né, para ter uma vida saudável dentro do esportes, para não acontecer igual o caso do Fallen, igual o caso de outros que se deterioraram no percurso. Tá. Então, eu acho que para os jogadores amadores que estão querendo virar jogadores profissionais, primeiramente eles têm que procurar um médico. Procura um médico, faz alguns exames para ver questões metabólicas, para ver como é que tá. A partir desse momento, começa a procurar uma nutricionista que ela entenda da área de esporte e não só de esportes, né, de esportes. Então, depois disso, a ideia vai procurar um educador físico, procura um fisioterapeuta, e aí a junção desse grupo vai te auxiliar. Lá na frente, por conta da sobrecarga, por conta do estresse, o psicólogo também entra. Durante as partidas que eu estive presente aqui em BH, nos momentos em que os meninos estavam mais estressados, assim, né, com muita pilha, eu fazia alguns alongamentos mais rápidos e dinâmicos, e de muita respiração também com eles. Tem outro viés que é a meditação. Então, em alguns times, a meditação também é boa,
né, para eles diminuírem um pouquinho o ritmo. E isso tudo é na conversa, é conscientizando. O próprio coach conversando com eles é muito importante. O pessoal, né, o restante pessoal da line toda conversando com eles, eu acho que é muito importante para eles começarem a ter essa consciência, sabe? Agora, eu acho que, assim, se você pega uma criança, vamos dizer, né, uma criança que quer se tornar um pro player, ela quer porque quer se tornar. Então, a criança já está, vamos dizer, com uns 10 anos de idade, e ela quer ir para esse meio. Eu estou começando lá com o pessoal do Estúdio Game aqui no shopping, no Minas Shopping, em BH. Estou começando a pegar alguns meninos e conscientizar eles. Eu fui uma vez lá, e aí os meninos que estavam lá, todos querem ser pro players de Fortnite. E aí eu já comecei a dar uns toques neles. Eu falei assim, olha, vamos sentar um pouco assim, põe o seu mouse mais perto, vamos ajustar a tela. Eu fui conscientizando eles devagarzinho, e eles foram aceitando muito bem. E aí eu fui pensando, se eu já plantei essa semente neles, e se eu for plantando devagarzinho essa semente neles, eles vão se tornar esses atletas mais conscientizados. E o que ajuda muito são esses atletas famosos, né, Fallen, Micão, e entre outros, que vão falando bem do nutricionista, fala ali bem da fisioterapia, fala ali bem do psicólogo, fala do que eles fizeram em prol do bem-estar deles, da saúde deles. E aí a criança vendo isso, ou até mesmo nós, né, um pouco mais velhos também vendo isso, a gente começa a tomar um pouco de consciência também, né, de que a gente precisa cuidar da saúde. Então, eu acho que são várias pessoas juntas que vão realmente fazer com que as pessoas vão caminhando, né, para essa direção. Não sei se as meninas também têm alguma outra opinião também em relação a essa questão. Eu acho, assim, já falando, já puxando a sardinha para o outro lado aqui, né, falando como advogada. Mas, antes de mais nada, né, quando o garoto ele se encontra nessa intenção de ser um profissional do esporte eletrônico, a primeira coisa que ele precisa entender, e isso é o ponto de partida, é que aquilo vai deixar de ser um objeto de brincadeira e de diversão para passar a ser algo profissional. A maioria, quando descobre isso, percebe que não era tanto o que queria, sabe? Quando você coloca ali as cartas na mesa e diz, olha, realmente você vai jogar, vai treinar, mas aqui a gente vai ter horário, aqui a gente vai ter um fisioterapeuta que vai passar todos os dias para fazer exercício, você tem toda uma disciplina, e aí eles, eu achei que era só jogar. Aí, então, começa pela conscientização do que é ser verdadeiramente um atleta de esporte eletrônico. Começa por aí. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é realmente enxergar-se dentro desse mercado como um personagem que tem os seus direitos e os seus deveres. Então, você não vai lá brincar de assinar um contrato com o time, assim como o time não vai brincar de assinar um contrato com você. A partir do momento que essa relação se forma, né, que o atleta vai jogar para uma equipe de esporte, várias consequências vão decorrer disso, né? Ele vai ter uma contraprestação pelo serviço que ele está prestando, então ele vai jogar de graça, ele vai precisar receber um salário, ele vai precisar ter uma frequência, e se ele for menor e tiver escola, esse exercício da profissão dele pode atrapalhar a formação escolar? Até que ponto o time tem que preservar essa educação escolar desse jovem? Então, o jovem ele tem que se conscientizar de todas essas questões e, principalmente, ter um acompanhamento adequado multidisciplinar. Porque, às vezes, ele vai assinar um contrato que pode destruir a carreira dele para sempre. E a gente vê acontecer, não é exagero. Porque é uma frustração muito grande. Imagina você assina ali, é o seu sonho que você está colocando na mesa quando você assina um contrato com um time de esporte. Você está assinando o seu sonho de crescimento, eu quero ser um atleta. E aí, ali depois de 3 meses, você descobre que o time não era aquilo que ele prometia ser, ele deixa de fazer os pagamentos, ele não te
te dar o suporte que estava previsto. E aí não é só a questão do direito, você vai lá na Justiça do Trabalho, executa, entra com o processo, não é só isso, nós estamos falando de sonhos. Então esse atleta, quando ele tem ali essa frustração, pode ser que ele nunca mais queira voltar, pode ser que ele enxergue de uma vez por todas que o cenário é amador mesmo, e é isso que a gente quer. É por isso que a gente luta tanto, a gente quer a profissionalização, para que eles percebam que é tudo muito sério e que tem que ter seriedade nessas relações, entende? Então, esse é o segundo passo, que eu acho que para iniciar a carreira tem que colocar isso muito claro na sua consciência e ter essa imagem de que atleta não é jogar joguinho, são coisas diferentes, para que haja realmente a profissionalização que tem que vir de dentro para fora. Porque não adianta você se posicionar como profissional se você não tem reconhecimento disso internamente. Então, esse ponto inicial é o mais importante, no meu ponto de vista. Concordo muito com a Luana. Lá no Estúdio Gamer, quando eu fui lá e conversei com os meninos, uma coisa que o professor, ele fez questão, na hora que ele escutou que os meninos querem ser pro players, ele colocou exatamente vídeos dos atletas em preparação. Então, assim, tinha hora para tudo, tinha hora para comer, tinha o que comer, tinha que sair correndo para fazer tal coisa. Então, assim, eles viram de fato como que era uma coisa assim cansativa e, igual a Luana falou, é algo sério, né? Existe documentação, existe termos, existe responsabilidade. E aí eu achei fantástico quando o professor mostrou isso, porque eu não acho que é todo mundo, né, que tem essa consciência, né? Grande. A gente vê aí, falam rotina, disciplina, seriedade, compromisso, muito bom, mas não, é diversão, né? Na verdade, é uma profissão, né? Você está se transformando num profissional. Tem que ser sério. Tem pergunta o áudio tá. Gabriel. O áudio tá ruim. Tá bem. Tá picando muito. O Gabriel voltou, né? A pergunta, ele perguntou, né? Porque tem uma autonomia da federação aplicada de acordo com as regras do jogo. E ainda faz depois aqui as regras do Tribunal do Esporte, Lex Lud. Não sei se você poderia trocar. Tá, vamos lá. O que acontece nos esportes eletrônicos, tá? As regras do jogo, elas vão estar previstas lá nos termos e condições do jogo. É diferente do futebol e dos outros esportes, em que as regras são elaboradas ali através, né, desses... elas são constituídas ali através do fenômeno social que institui como é que joga o futebol, não sei o quê. No esporte eletrônico, essas regras elas são previstas pela empresa que é dona do jogo. Então, lá vão conter algumas regras específicas para aquele jogo. Como que joga, o que pode, o que não pode, etc. E no momento que é constituído os campeonatos, no regulamento do campeonato, cada campeonato vai ter o seu regulamento. Com as posições, né, do que é correto, do que é correto, o que vai gerar uma expulsão, né, a retirada de um time do jogo, o que é válido, o que não é válido. Isso vai estar previsto no regulamento de cada campeonato. E eles são feitos, assim, cada campeonato mesmo. Então, nós temos, por exemplo, a LBFF. Existe um regulamento de LBFF para cada ano e para cada liga brasileira que é criada. Então, assim, cada vez que existe um campeonato é uma regra nova. O que acontece é que essas próprias regras, elas já instituem lá como que vai ser os critérios de julgamento de condições incorretas dentro do jogo. Então, o próprio regulamento prevê, por exemplo, um comitê que vai julgar, que vai estabelecer as regras ali que vão ser aplicadas naquele jogo em específico. Então, a própria organizadora do campeonato se responsabiliza pela aplicação dessas normas, né,
em relação a qualquer fato que ocorra, né? Diferente de como acontece no futebol, aí que nós temos um tribunal desportivo, etc. Não vejo, não tenho ainda notícia de tribunais esportivos específicos para o esporte. O que acontece realmente são esses comitês de organização de cada campeonato específico que vão aplicando as normas, vão aplicando as regras conforme os regulamentos e aí sim de forma autônoma também. Ficou mudo. Eu não estou te ouvindo, Patrick. Eu me preocupo assim. O próximo podcast a gente está tocando de microfone, tá, gente? Como é que vocês veem hoje e ele... Ah, tá. O Gabriel tá falando aqui. Não pode colar não, Gabriel. Tem que aproveitar mesmo, tirar as dúvidas. A gente está aqui para isso. Para ter uma informação possível para vocês. Como é que o esporte ele é considerado hoje esporte ou como uma questão? A gente teve uma fala que ficou um pouco polêmica, né? Para vocês três aí que estão nesse mundo batalhando todos os dias aí para justamente ser reconhecido como profissional. Nossa, eu acho que isso está sendo realmente a discussão maior mesmo, né? O esportes, ele é um esporte ou ele é um entretenimento, um joguinho ali, né? Nossa, está sendo realmente algo bem discutido mesmo. Na minha visão, como fisioterapeuta, é esporte. Não é apenas um entretenimento. Eu acho que cai um pouco também no que a Luana tinha falado antes. Uma coisa a criança tá ali na frente do computador, ou um adulto, alguém, e passa uma hora julgando um jogo no qual ele tá ali só para distrair e depois ele vai fazer outras coisas e segue a vida e depois ele vai voltar no jogo só daqui a alguns longos dias e pronto. Outra coisa é a pessoa que ela senta no computador, tem toda uma equipe também por trás, ou uma equipe pequena, para ser um atleta. Então, existe regras, existe tempo, existe, né, os limites ali. Então, para mim é isso, sabe? Tem duas diferenças enormes aí. Não sei em questão jurídica. Eu acho assim, já o nome, né, esportes, nada mais é que esporte, né? Tipo assim, ele é uma competição, então ele exige físico e mental, tá? Você tem esportes, né, tipo, computadores, de vídeos, etc., mas de novas categorias, por exemplo, pense que é um jogo de dança, vai ser um jogo competido nas Olimpíadas. Então, essa questão de ela mexe com essa questão de apenas você e que assim, se você exige muito bem como fala questões físicas e mentais de profissionais que estão sendo remunerados, estão recebendo por isso, estão daquilo ali como uma prática. A iluminação, o faxineiro que está limpando, entendeu? Isso tudo tem a ver com pessoas que estão na vida. Né? É uma coisa jogar bola, escola e
não entendo mas a velocidade atual competitivo também tem essa diferença, isso é verdade. Também concordo com isso. Ó, fisioterapeuta é o melhor fisioterapeuta do mundo. Então, essa... Que tá ruim meu áudio, né? Mas eu vou providenciar, tá, gente, pro próximo podcast aí. Essa discussão trazida pela ministra vai de encontro novamente com o que eu falei antes, né? A gente vai passar por essas fases, a descoberta, a negativa, e aí depois o entendimento e, por fim, a aceitação. Então, vamos esperar, assim, melhores tempos virão. Como eu disse, os louros do esporte ainda estão para chegar. Mas a gente precisa entender que é o seguinte, esporte, em geral, qualquer um deles, é uma manifestação cultural. Certo? Então, por exemplo, quando o homem, ele lá nas cavernas começou a caçar, ele corria e ele precisava nadar. Aí, quando ele parou de caçar, ele resolveu que nadar era uma atividade interessante para ele se preparar, e aí ele foi fazer da natação uma atividade física preparatória. Como o homem é essencialmente competitivo, né? Nós temos aí vários livros que falam que o ser humano ele vive uma eterna competição, ainda que seja ali com ele mesmo ou com outras pessoas. Isso alimenta o social humano. Eles transformam essas atividades lúdicas em competição, a fim de melhorar a performance, em alguns tempos, inclusive, para se destacar entre a comunidade. Então, os melhores guerreiros, os melhores batalhadores em arena tomam cargos de posição e etc. E isso vai evoluindo. Então, hoje o que nós temos é uma manifestação cultural de uma coisa que está em crescimento. Que coisa é essa? É uma competição entre pessoas num ambiente digital que envolve um jogo programado por uma empresa. E os resultados desse jogo, eles são não é baseado em sorte, nem é pré-programado. Eles são baseados na performance de cada um desses jogadores. Então, só por isso, manifestação cultural, sem o elemento sorte, praticado por várias pessoas e que não tem uma previsibilidade de resultado, nós chegamos à congruência de que é um esporte, porque essas são as características que um esporte precisa para ser esporte. E não sou eu, não é a Ana, não é o Patrick, não é a Dani que vai dizer o que é o que não é esporte. Não é a nossa ministra e tampouco uma lei. O que vai dizer que é ou não esporte é a manifestação cultural. Então, as pessoas que estão jogando, elas se sentem enquanto atleta? Elas fazem contratos enquanto atleta? Elas trabalham enquanto atleta em alta performance, treinando e fazendo os regulamentos e etc. Elas se entendem assim? Portanto, são. Certo? Isso não tem dúvida. Não tem dúvida. Enfim, obrigada. Mas é verdade. Não, mas é palavras. Não, mas é isso mesmo. Falou tudo. É isso mesmo. Você falou tudo. Que para nós começou com um brincadeira e hoje é uma profissão que tem que ser reconhecida. O mundo inteiro já é reconhecido. Não pode ficar para trás. Vai ter que andar para frente. Que anda para trás é caranguejo. Exatamente. O auge de tecnologia de ponta. Cara, uma revolução. Estamos na nova revolução que é a IA. Aí, batendo nas portas, todos nós, no celular. Hoje o esporte está em todos os momentos da nossa vida. Está no celular, nosso celular. Está no colégio. Buscamos um menino no outro dia. Aí cheguei lá, eles estavam mostrando matemática. Eu quero na minha. Mas matemática. E a nível de game, se fosse um Minecraft, então eu estava encaixando os blocos, fazendo cálculo. E já está na nossa educação. Então, por que não reconhecer como esporte? O que você está esperando para falar que é esporte? Para que é esporte, ponto, acabou. Tem que ser respeitada por qualquer outra. E admirada. Meninos, ótimos, os meninos devem estar. Matheus, então, deve estar rindo à toa. Os meninos, cara, estão aí revolucionando o nosso mercado e estão levando o digital para isso. Estão alavancando o nosso Brasil para fora. Se não me engano, um Matheus falou comigo recentemente
se destacou e eram brasileiros. Então você imagina, tem incentivo, não reconhecido a prática como esporte, isso por mais claro, mostrar que os brasileiros estão entrando com garra, entrando com muita fome de fazer a coisa acontecer. Agora imagina daqui 2, 3 anos, com o apoio certo, com o investimento certo, com a educação certa, como é que vai ser o potencial do Brasil no mundo dos games. Não falo aqui dentro, mas lá fora também. A gente vai exportar Neymar do game, nós vamos exportar o Pelé do game, nós vamos exportar grandes jogadores. E a gente está falando de contratos bilionários. É o caso do Casemiro, que fala de você imagina um moleque, né? 15, 18, 20, um dinossauro como eu, de 45 jogando. Ele tem, acho que no Japão, do Chile, vocês já ouviram falar, são pessoas de idade que jogam competições. Cara, eu fui ver a live dos caras, eu fiquei apaixonado. Falei, caraca, eu me identifiquei. Mas os caras ganham pra isso. Então você imagina, uma aposentadoria dele com mais ainda o dinheiro dos torneios. O cara vive com saúde, tem cuidado todo especial. Então você vê prática, sem todo contato para isso e ter aí um aparato também de saúde, de profissionais jurídicos, de TI, de todos os ecossistemas de profissionais, até mesmo daquele que faz a faxina ali do estádio, que faz da arena, ser reconhecida para isso. Isso um dia também Outra questão que essa eu chamo de polarização, né? Porque o Brasil tá assim, uma parte dele fala que é esporte, que é quem realmente vive e conhece o cenário, e outra parte é a parte que fala que não é. E o que consequência que isso traz? Só polarização. A gente precisa de mais polarização no Brasil? Precisa mais dividir as pessoas? Não seria muito mais interessante abraçar essa causa? Não seria muito mais interessante mostrar que o Brasil é um país de convívio entre todos e de todas as formas, né? Abraçar esse cenário não só para questão de dinheiro, não. Claro, a gente está falando de uma indústria que tem muito dinheiro e tem muita coisa investida, mas não é só isso, sabe? É muito mais social, o impacto social é muito maior, talvez, do que o impacto financeiro, porque a gente está falando, por exemplo, de levar projetos como a gente tem lá no Rio, a Afro Games, que são projetos de crianças e que estão vivendo ali em locais de baixa renda, em locais da periferia, vivendo uma situação ali de segregação social, porque vivem marginalizados, e colocam esses jovens dentro de uma game house, dentro de um lugar onde eles vão aprender, onde eles vão crescer, onde eles vão aprender um novo ofício, onde eles vão aprender o que é o fair play, que é justamente essa questão do jogo limpo, aprender a ser justo e todos os reflexos sociais que isso pode trazer. Então, assim, o impacto dessa segregação e dessa polarização é muito grande, sem contar os outros países, né? Porque lá fora eles estão falando que o Brasil não entende como atleta, o jogador, então eles não vão trazer eventos estrangeiros para cá, porque para chegar aqui no Brasil, se não tiver um pacto internacional, vai ter que vir com visto, vai precisar de toda uma burocracia para trazer esse atleta estrangeiro para cá. E ele vai ter tempo para ir embora, ele não vai, pode ser que não coincida com o tempo do split do jogo, né, que é a temporada do jogo. Então, o fomento de fora para dentro também fica prejudicado, né? A gente não recebe investimento estrangeiro. Então, assim, todos esses impactos, eles não foram muito bem pensados, ou tal. Eu gosto de acreditar que eles não foram bem pensados quando foi dito assim, tão taxativamente, que não é esporte, entende? Então, eu só vi prejuízos, tanto social quanto financeiro, infelizmente, mas estamos caminhando. Respondendo a pergunta aqui, o comentário da Natália, né, que ela falou da polarização, infelizmente vem terço, né, desde que com os pais, os filhos médicos, advogados, engenheiros, é uma questão cultural. Também, você falou a palavra certa,
que a gente é uma nova visão, que é uma revolução. Isso já está aí, entendeu? Isso chegou muito na pandemia, e a jogos da Steel, Microsoft e outras grandes, né? Amazon, a Netflix também a sua rede de games para fazer content de filme, só fazendo uma rede só para games. Então você tem um mercado enorme. Deixar assim para a galera, até para a gente já preparar um futuro podcast que tem um tema que eu quero abordar muito, mulheres no esporte, vai dar uma polêmica. E quem não segue, quem segue para poder estar aí acompanhando essas lives que vocês fazem parte da construção dessa história. Para vocês terem uma ideia, a por exemplo, ela está com 44 anos de mercado. E muita gente ainda. Então a gente agora está justamente para mostrar a trajetória da empresa. E vocês, como convidadas, né, vão estar fazendo um futuro podcast aí, talvez como é que vem, né? Quem sabe? A agenda de vocês. Eu acho que isso é um tema muito polêmico, que tem, então, só se vê menino, né? Mas existe o time das meninas e da galera feminina dando com peso, e aí a noite hoje. Não entendi, foi o finalzinho, Patrick. Você consegue colocar o microfone mais perto? Fazer o comentário final, deixar para vocês, mulheres, fechar essa noite aí. Ah, sim. Bem, o meu fechamento é que é um tema realmente bem polêmico. Eu acho que para todas as áreas o esportes é um tema polêmico. É um tema que gera um debate que pode durar dias, horas, porque tem muita coisa para ser falada, muita coisa para ser descoberta também. Aqui no Brasil a gente tem pouquíssimos artigos científicos da área da saúde em prol, né, do esportes. Lá fora a gente tem um pouquinho mais. Então, assim, não é uma coisa só aqui no Brasil, é uma coisa no mundo todo. E tem que ser discutido, tem que ser debatido. É igual a Natália também colocou. Aqui no Brasil é uma questão muito cultural. A gente tem que mudar mesmo essa polarização, igual a Luana também comentou. Então, é isso, né? Aos pouquinhos a gente vai conseguindo. E, enfim, só para eu fechar aqui também, na minha parte, quem quiser pode me seguir, pode entrar em contato, pode me mandar um direct também. O que eu puder ajudar, eu estou aí. Para os times amadores e para o pessoal que também já está na parte amadora também, podem me procurar também, o pessoal daqui de BH, até o pessoal de fora. A gente também pode trocando umas ideias, eu posso tentar ajudar da melhor maneira possível. Online a gente tem algumas dificuldades, mas a gente consegue fazer um trabalho legal também. E é isso, segue o Patrick, segue a Dani, segue a Luana também. E a gente vai se juntando aí, vamos tentar fazer essa caminhada ficar mais forte cada vez, né? Cada vez mais forte. E obrigado, viu, Patrick, pelo convite. Gostei muito. Obrigado a você pela honra de dividir hoje à noite com essas mulheres ilustres. O Dani, falasse agora e não ouvi nada. Mas as considerações finais, então, né? É isso. Primeiro agradecer, obrigada aí pelo convite. Eu acho que para a gente começar a discutir, falar cada vez mais de esportes, é importante esses espaços de conversa, né, seja aqui, seja nas redes sociais, seja em podcasts e TV, o esporte já é uma realidade, ele já está ocupando vários espaços, e convidar todo mundo para conhecer mais desse universo que a gente tanto ama, que a gente trabalha e se dedica todo dia. E a gente está aqui hoje para fazer esse espaço mais profissional, né, para as pessoas entenderem ele com mais profissionalismo, entender que de fato é um negócio, entender que de fato precisa
vida de cuidados, seja legais, jurídicos, de saúde, seja da comunicação, né? A gente também trata isso de uma forma que não é só um joguinho. Então, estamos aí com a Ana falando uma coisa muito legal, né? A gente está caminhando em pixels. E, de fato, a gente está em um pixel de cada vez, mas eu tenho certeza que o que era antes para o que é hoje, muita coisa já mudou, muitas pautas vêm sendo discutidas, e daí para frente. Então, obrigada, sigam aí se vocês quiserem, vocês, qualquer questão sobre comunicação, esporte da vida, pode mandar aí mensagem que a gente conversa. E é isso, obrigada, por prazer conhecer algo que eu não conhecia, né? Me faz também prazer conhecer vocês, eu já admiro o trabalho de vocês também. Essa questão do pixel, rapidinho, tá, Lu? Eu vou deixar você falar. Essa questão do pixel, Dani, vem muito da Tereza, a mãe do Micão. E ela que falou isso em Londres, né? Ela deu uma palestra lá em Londres e ela falou que, não sei se é isso, né, Luana? Mas um pontinho de pixel não vai mudar, né? Tem que ter vários pontinhos de pixels ali, com conjunto para se transformar, né? Isso. Ela, a Tereza Rodrigues, né, minha parceira, ela é a mãe de um jogador profissional de esportes, né? E ela foi levar o livro dela. Ela escreveu um livro que chama Manual de Sobrevivência para os Pais da Geração Gamer. É um livro muito interessante. Quem quiser pode pesquisar, porque é um livro para você dar de presente para o seu pai e para sua mãe no aniversário deles, tá? Então fica a dica. Quem gosta de jogar aí pode solicitar aí o livro, pedir, tá à venda, toda coisa. E aí ela escreveu esse livro e foi levar esse livro para uma feira na Europa, que ela participou, uma feira de games, e chegando lá, ela foi falar um pouco sobre isso com algumas crianças e adolescentes, e aí um dos meninos que estavam lá chegou, chamou ela e falou assim: você foi um pixel, não, você foi um pontinho luminoso na minha vida, porque você conseguiu abrir a cabeça do meu pai para ele entender esse mundo que eu vivo. Então você foi um pontinho luminoso. E aí ela voltou para casa com esse pensamento, né? Pontinho luminoso, mas poxa, eu sou só um. E o que é um pontinho luminoso? Não é nada, é um pixel. Para criar uma imagem grande, a gente precisa de muitos pixels. A gente precisa de vários para formar a imagem. E aí ela começou com esse projeto, chamado Projeto Mãe Pixel, que é justamente esse que eu falei anteriormente, que tem a visão educacional e toda essa ideia voltada para a conscientização mesmo do que são os jogos, o que é esse ambiente digital que a gente vive, inclusive com planejamento de carreiras para atletas, para streamers, para influencers, entender qual que é o papel que eles executam, né, enquanto profissionais. Então, é um projeto muito interessante. Eu aproveito para convidar todos vocês para acompanhar as páginas, @mãepixel. De vez em quando eu apareço por lá para palestrar e fazer live também. E é isso. Agora, assim, considerações finais. A minha palavra, o que eu sempre deixo para as pessoas, a primeira coisa é a frase que para mim virou o meu mantra, que é: acredite na beleza dos seus sonhos. O mundo, ele é construído por pessoas que acreditam na beleza dos sonhos. E eu tô aqui dentro do esporte eletrônico porque eu acredito na beleza dos sonhos dessas pessoas que estão nesse cenário, porque eu sou uma delas. E eu falo que advogar para o esportes é como advogar para mim mesmo. Eu tô o tempo todo atuando em causa própria, porque eu quero ver esse cenário crescer, porque eu quero fazer isso se desenvolver, porque eu faço parte dele. Então, assim, para mim é muito gratificante, né? Porque eu sinto realmente isso, eu tô sempre advogando em causa própria. E eu tenho uma coisa comigo que é: todo time que eu assessoro, eu acabo virando super fã do time. Então eu viro torcedora daquele time e compro o que tiver, se tiver loja, jersey, camisa, tudo, e vou, sabe, assim, porque eu gosto de ver o crescimento, eu gosto de ver que a estruturação, que um bom conhecimento sobre o que é um time de esportes realmente faz a diferença no cenário como um todo. Então, dentro dessa perspectiva, falar de esporte eletrônico, para mim,
é muito... Todas as vezes que eu pego um microfone, que eu vou falar publicamente sobre esportes eletrônicos, o meu coração, ele se aquece muito. E eu fico muito feliz de estar aqui tendo a oportunidade de falar, porque durante algum tempo eu estive praticamente falando sozinha. Não tinham pessoas com o interesse que nós temos hoje, não tínhamos pessoas querendo falar sobre isso. Então, ter pessoas reunidas, e principalmente mulheres reunidas querendo falar sobre isso, e se posicionando como isso, para mim é uma realização, assim. Então, obrigada por essa oportunidade, obrigada por esse espaço que é aberto para a gente falar sobre um assunto que é tão importante. Como foi dito aqui, passaríamos horas falando sobre isso, sem dúvida nenhuma, porque além de gostar, assunto tem. E aproveitar a oportunidade também para deixar os meus canais aqui. @luanamendes.direitogamer. Se vocês quiserem levar as perguntas para lá, alguma dúvida que ficou, pode me chamar no direct também. Eu estou lá sempre postando conteúdos interessantes, inclusive questões de profissionalização de times. E é isso. Obrigada mais uma vez. Boa noite a todos. Quem ficou aqui, né? Quem ficou escutando a gente. Muito obrigada. Boa noite. Quero agradecer a vocês. E o espaço tá sempre aberto aqui para vocês. A gente está quase chegando nos 1000 podcasts já realizados aqui com vários empreendedores. E a gente vê o empreendedorismo é isso, né? É de explicar o que há de melhor e conseguir as inovações para o mundo que a gente vive. O mundo, mas a cidade, o bairro, tudo. Tá. Nossa, vamos lá. Vai ter calma aqui no Instagram, vamos replicar depois desse vídeo no nosso YouTube. E no nosso canal do YouTube, lá na Host, vai ter os contatos das meninas, tá? Para vocês poderem, às vezes, fazer contato, convidar para outros podcasts também, das suas empresas, dos seus canais. Sabe o que a gente faz aqui? É alimentar cada vez mais a internet com essas informações que são boas, são positivas e precisam realmente chegar a pessoas, né? Como vocês falaram, nossos pais, avós, filhos, famílias, para que elas possam chegar a esse mercado, um mercado que vai revolucionar a vida de milhares de pessoas e mudar também a vida das pessoas, né? Como você falou, que vivem, né, numa baixa renda, numa situação às vezes complicada. Aquela favela, aquela comunidade, consegue despertar o Neymar, né? Exportar para um mercado europeu, para um mercado asiático, ou até mesmo internacional. A gente, a Itaú, né, das favelas, diversos de uma premiação de 100 mil reais para o time. A gente precisa disso, incentivar o esporte, a educação, para criar aí uma nação mais forte e gerar novas oportunidades aí que a gente vive. Dessa forma, seguir nossas redes sociais, participar, pedir, trocar ideia, para cada vez mais, fazer um trabalho, uma honra, e a mulher, pura da mulher, forte. O poder da mulher, o empoderamento chegando no mercado, que é uma coisa que faz uma bombada. Eu espero chegar. Tá? Um forte abraço. Obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Tá, boa sexta para todos, bom final de semana. Boa sexta também, gente. Bom semana. Até mais.